O nome do Senhor seja glorificado. Nós vamos estar dando início aqui ao nosso gruta, ok? Nós estamos nos ajustando aqui. Quer dizer, eu estou me ajustando, né? Na verdade. Por que eu faço essas coisas, né? Aí, maravilha. Muito bem. Bom, vamos lá, queridos. A gente vai dar início então ao nosso gruta. Ontem nós tivemos o TBL, já na quarta semana já estamos terminando o TBL, né? Com o pastor Paulo lá com o grupo dos líderes de corda de adolescente. E tem sido uma grande bênção para todos nós. Vamos estar orando para a gente dar início? Então, está orando para a gente começar? Vamos orar? Querido Deus, eu quero clamar a Tua presença, quero pedir a Ti, Deus, que o Senhor possa estar tranquilizando, abençoando, Deus, as nossas vidas, de forma que a gente possa desligar, Deus, de toda a tensão, Senhor, que até aqui possivelmente nós tenhamos vivido, Senhor, seja ela essas tensões espirituais ou emocionais, sejam elas tensões físicas, que o Senhor possa estar nos livrando de todas essas pressões que se apresentam diante de nós, e que o Senhor possa estar nos dando, Deus, o livramento, esteja dando, Deus, a transformação, a mudança. Quero pedir a Ti, Pai, que o Senhor possa estar nos conduzindo para essa noite, para mais uma meditação na Tua Palavra, e que tudo aquilo que nós aprendermos aqui, Pai, possa se tornar prático para a gente, se tornar, Deus, algo que a gente consiga viver na prática, consiga viver, Deus, no dia a dia das nossas vidas, consiga desempenhar, executar na nossa vida, Pai. Que nada daquilo que a gente tem aprendido aqui, Pai, possa ficar de fora da prática da nossa vida. Que cada um consiga praticar, Pai, no dia a dia, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe, que o Senhor abra os nossos ouvidos, que o Senhor abra, Deus, os nossos corações, para que a gente possa viver aquilo que o Senhor tem para a gente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, 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 amém. Hoje a Rosa não vai participar, né? A Rosa tá com muitas dores, ela recém saiu da cirurgia. A cirurgia foi muito bem sucedida, graças a Deus, mas ela ainda tá com muitas dores, né? Da cirurgia. Hoje ela acordou com bastante dores e ela mandou mensagem dizendo que não ia conseguir participar. Ok? Nós temos algumas ausências aqui, né? O Ivan está viajando, e mesmo que ele tivesse essa semana, ele estaria de Aquim, né? O Ivan está tirando carta, parece que está tudo bem, está tudo certo com ele, né, Bruno? Parece que ele está indo bem lá, né? Tá bacana, legal. A Tiago também não vai participar hoje, ou pelo menos não falou nada para mim, mas pro Tinem falou, Tinem alguma coisa? Não? Então, de repente, pode ser que entre aí a qualquer momento, ok? Vamos lá. Falando em oração, nós estamos falando em oração, nós vamos falar hoje da importância da palavra de Deus na nossa vida de oração. A importância da palavra de Deus na nossa vida de oração. Por que nós precisamos falar da palavra de Deus na importância da nossa vida de oração? Porque toda vez que a gente fala de oração, a gente está falando simplesmente de comunicação, né? A oração é o nosso diálogo com Deus. Então, é o meio pelo qual nós nos comunicamos com o Pai, através da oração, e o Pai se comunica conosco através do Espírito dele, né? Então,
É um fluxo de relacionamento, e alguns pregadores até comparam a oração como um momento, principalmente para aqueles que estão recém-convertidos, chegando na igreja, normalmente tem aquela crise, eu não sei orar, eu não consigo orar, né? Aí a gente fala assim, não, mas orar é como falar com um amigo. O problema dessa amizade é que o nosso amigo ele é invisível, né? Ele é invisível. Então a gente fica sem a outra pessoa. Nós estamos acostumados a se comunicar com outra pessoa, com uma pessoa visível que está à nossa frente, e a gente acaba, quando a gente vai falar de oração, a gente está falando com um Deus invisível. Apesar de ser invisível, é totalmente perceptível. Então essa noção da oração precisa estar claro para a gente, que ele é um Deus invisível, mas totalmente perceptível. E a nossa comunicação a oração nada mais é do que o espaço, o momento pelo qual nós vamos nutrir o nosso relacionamento com Deus. Agora, veja bem, se o nosso relacionamento, o relacionamento com os nossos amigos, eles começam dentro da fábrica, qual é o assunto que vai permear a nossa amizade? Provavelmente fábrica. Você está entendendo? Nós selecionamos a nossa amizade por assuntos, ou por aptidões, ou por tipo de assunto que nós iremos conversar. Então nós nos ajuntamos acerca de determinados temas, certo? Então, por exemplo, tem amigo que você olha, vai pensando aí, tem aquele amigo que você olha e você fala assim, aquele ali só fala de futebol. Aquele amigo ali só fala de mercado. Aquele ali só fala de coronavírus. Você está conseguindo visualizar? E a gente vai se relacionar com as pessoas em cima daquela... A nossa comunicação vai se identificar em cima daquele tema. Fugir um pouquinho daquele tema, parece que a pessoa não consegue se desenvolver, certo? E eu não estou aqui dizendo que isso é ruim. Eu estou querendo dizer que a gente tem afinidade de diálogo. Existem algumas portas de diálogo que elas são abertas e vão abrindo outras portas até a gente chegar num relacionamento tão profundo que já não fala mais só de determinados assuntos e começa a falar de casa, começa a falar de amizade. A amizade ela vai amadurecendo, e à medida que ela amadurece, ela vai abrindo outras portas. Mas via de regra, nós começamos falando de um assunto bem específico. Então, eu quero deixar isso bem claro, porque assim, até mesmo com os nossos filhos, você pode perceber que até mesmo com os nossos cônjuges, a nossa comunicação ela é bem limitada, ela não é tão abrangente assim. E eu provo para você que até mesmo a nossa comunicação, até mesmo para aqueles casais que tende a se comunicar bastante, a gente tem uma comunicação limitada e muitas vezes temática. Ela não é tão espontânea e ela não é tão livre. Você está entendendo? Quer ver uma coisa? Eu desafio os casais a sentarem 10 minutos por dia e conversarem só sobre si, no tema eu e minha esposa. Só 10 minutos por dia, eu e minha esposa. Só nesse tema. Você vai perceber que é muito difícil você sentar com o teu cônjuge para falar de vocês. A gente fala de fábrica, a gente fala de vizinho, a gente fala de filho, a gente fala de dinheiro, a gente fala de coronavírus, a gente fala de tudo menos da gente. Você percebe? Faz esse desafio. Senta 10 minutos e conversa, sem interrupção. E você vai perceber que a nossa comunicação, inclusive para com o nosso cônjuge, é limitada. E ela é temática.
Então, só pensando nesse aspecto natural para introduzir o nosso assunto, a palavra de Deus ela é a base pelo qual nós nos comunicamos com Deus, porque nós fomos unidos a Deus pela palavra dele, certo? Foi a palavra dele que nos chamou a atenção para ele. Ninguém foi de alegre para Deus. A gente foi pela palavra pregada. 99% das conversões que eu conheço, elas são respostas à palavra pregada por alguém. 99% das conversões que eu conheço é pela palavra pregada. E essa palavra, ela começa a ganhar, então, um ambiente de base de relacionamento com Deus. Ela começa a ganhar. Então, vejamos, o que Deus espera que a gente fale com Ele? De tudo da palavra, menos de tudo do mundo. A palavra deveria ser aquilo que nós queremos devolver para Deus. Aquilo que nós queremos orar para Deus. Só pelo fato de a gente se unir a Ele através da palavra. Certo? Certo? Então, por que a gente tem enfrentado um período de tanta dificuldade de oração no meio da igreja? Será que é a ausência da leitura da Bíblia? Também. Mas eu vejo que a ausência da meditação na palavra tem sido a grande dificuldade de fazer com que os cristãos tenham uma vida de oração muito mais intensa, muito mais fervorosa e muito mais proveitosa no dia a dia, em comparando com outros períodos do cristianismo. Então, a falta de meditação na palavra. E aí, eu gostaria de olhar já para o primeiro texto, que é um texto onde inicia-se o conjunto de salmos, é o salmo de número 1, ali no verso de número 4 ou 5, e aí nós vamos abrir a Bíblia, eu vou pedir para o presbítero ler para a gente, o presbítero Levi, ler para a gente, o salmo de número 1, onde o salmista ele faz essa introdução importante, ele faz uma declaração ali importante, iniciando todo o conjunto de salmos, para poder nos deixar atento com relação à importância da meditação no contexto do cristianismo. É no verso de número 2. Amém. Pode falar, Adri. Salmos. Número 1, verso 2. Obrigada. Nada. Pode ler. Amém. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Ok, então o salmista está dizendo o quê? Que ele medita na lei do Senhor dia e noite. E nessa questão da meditação, queridos, eu gostaria de chamar a atenção que o cristianismo pós-moderno, ele simplesmente deliberou. A gente não escuta muito falar de meditação. Você escuta falar de prosperidade, você escuta falar de sucesso, você escuta falar de importância de fé, você escuta falar de oração, você escuta falar de tudo quanto é coisa ligada à vitória do ser humano. Mas a vitória do ser humano está na meditação da palavra de Deus. A minha vitória e a sua vitória está nessa meditação, né? Nesse exercício disciplinado que é a meditação. E por que a gente não fala muito da meditação? Porque a gente não domina a meditação. O ser humano pós-moderno, ele não é contemplativo. Ele não é contemplativo, ele é ativista. Você está entendendo? Ele é cheio de atividade. Então não cabe na agenda do ser humano pós-moderno uma pausa. O tempo é um ativo.
Então a gente quer aproveitar o máximo do tempo, principalmente porque a gente está carente de felicidade, carente de alegria, carente de impulsos que nos fazem sentir a vida. Então a gente não pode parar. O ser humano não pode parar. Se ele para, ele está tendo a sensação de que está perdendo. Perdendo tempo, perdendo dinheiro, perdendo oportunidade. Olha a linguagem do DKSEG no Brasil. Não pode ter um mês de TADE ou de falta de hora extra. Se faltar hora extra na fábrica, o povo fala assim, puxa, vai acabar o serviço, vamos mudar de serviço, porque não vai ter mais serviço aqui, a gente vai falir. A fábrica não falou nada disso. Vai todo mundo ser mandado embora, aí começa a pingar um zangueozinho, aí o pessoal fala assim, vou aproveitar. Aí entra aquela temporada de zangueô, 1 ano de zangueô, o povo ainda tá falando, eu vou aproveitar, tem que aproveitar agora. E aí ele aproveita 1 ano de zangueô e chega no final, quando tem 1 mês de TADE, ele fala assim, ó, eu não tô aguentando mais ficar de TADE porque eu tô quebrando. E essa é a grande incongruência e a grande incoerência do ser humano DKSEG. Você escuta isso e não escuta? Não é mais ou menos assim? Por que é assim? É assim porque o tempo para o ser humano, no ser humano pós-moderno, é um ativo. E ele não pode perder tempo, está na cabeça dele. Não é, eu não tô justificando, mas isso está enxertado na cabeça dele. Tá dentro da cabeça dele essa ideia de que o dinheiro, as condições, eu tô no Japão para ficar melhor condição, eu tô fugindo do Brasil, ou eu vim pro Japão para ser feliz, eu preciso aproveitar. Quando ele percebe, a vida foi e ele não aproveitou. E por que ele não aproveitou? Porque ele foi por um lado que não era o lado mais sadio, que era o lado que é a pregação do mundo. O mundo está dizendo isso, o mundo está desesperando todo mundo. Não pode ficar 1 mês sem zangueô, não. Não pode ficar um mês sem hora extra, você não pode ficar sem dinheiro, não pode... Você está entendendo? Essa é a mensagem que está na cabeça das pessoas. Então, quando você fala de meditação, você está dando um pause nisso. E dar um pause é uma sensação de derrota terrível. Ninguém quer parar o processo. Ninguém quer. Por mais que esteja cansado, quer ter folga só quando pede. Quando o chefe fala, você pode folgar? E fala, não quero folgar. Isso está na cabeça do ser humano aqui no Japão. Você está entendendo? Parece que se chegar para você amanhã o chefe falar assim, ó, não tô falando que vai acontecer, tá, irmãos? Que senão alguns irmãos vão entender mal. Ó, amanhã você precisa folgar. Você fala assim, poxa, eu vou folgar amanhã? Por que eu? Por que não o outro? E não é só na sua cabeça, é na cabeça de todo mundo. Por quê? Porque nós estamos em um contexto ativista, em um contexto de correria e em um contexto onde você não pode perder tempo, que se você perder tempo, você vai perder ativos. Você vai perder condições. E nesse período pós-moderno, a meditação ela não cabe. Então nós deliberamos, o cristianismo fez um grande erro. O cristianismo rompeu com a meditação, com a contemplação, com a percepção da vida. Você está entendendo? Não é o cristianismo bíblico, mas o movimento cristão pós-moderno, ele rompeu com o exercício de meditar na palavra de Deus e substituiu ele por agenda. Você está entendendo? Então o discipulado básico nosso das igrejas é assim, qual é a tua agenda a partir da conversão? O que você vai fazer a partir da conversão? Não tanto que você vai crescer na palavra de Deus a partir da conversão. Você está entendendo? Está conseguindo acompanhar o que o pastor está dizendo? É o quanto você vai ser útil, não o quanto você vai crescer. O quanto você vai desenvolver. São perguntas distintas. E nós estamos deliberando as atividades, a formação do discipulado das pessoas. Eu não estou falando que as pessoas não tenham que trabalhar dentro da igreja, mas
o trabalho dentro da igreja deveria ser uma consequência do crescimento da pessoa na palavra de Deus. Entende? Mas como a gente não tem tempo, a gente tem que trabalhar. E a igreja também tem que trabalhar. E as pessoas têm que trabalhar, porque é o contexto que a gente está vivendo. Você está entendendo? Está compreendendo? Sim ou não? Está muito difícil? Me dá um sinalzinho com a cabeça aí, você está acompanhando o que o pastor está dizendo. E isso traz os seus prejuízos. Então vamos lá, a Adri fez um sinalzinho de que não está entendendo. Vamos lá, Adri. Vamos lá. Quando eu me converti, em 1900 e bolinha, que eu me converti em 1996, eu tinha apenas 15 anos. A mensagem que eu escutava é: medite na palavra de Deus o tempo todo. Entra na palavra de Deus. Estude a palavra de Deus. Faça os cursos que a igreja está te dando. Aproveite as pessoas, aproveite o teu discipulador. Tira tudo que ele sabe da Bíblia. Essa era a mensagem que eu escutava. Hoje, quando a pessoa se converte, a mensagem que a gente escuta é: o que você pode fazer para a igreja? Você já se converteu. Você tem que trabalhar. Você não pode ficar parado. E aí houve uma ruptura com o processo de desenvolvimento e de crescimento natural que cada pessoa tinha que ter à medida que se converte. Pula-se uma etapa e quebra-se um espaço. Trabalhar é importante porque é consequência do nosso crescimento na palavra de Deus. Mas o que está acontecendo é que as pessoas estão trabalhando sem a palavra. Sem esse período de conhecimento básico. Às vezes por necessidade e às vezes por rotina da própria igreja. Entende? O que nós devemos fazer? Nós devemos continuar trabalhando, mas com a premissa de introduzir dentro da nossa formação a meditação, que é aquilo que vai dar suporte para o nosso trabalho. Se a gente não adentrar as escrituras, o nosso trabalho ele vai ser passageiro, temporal e não vai ter força espiritual para a gente continuar quando a gente estiver em dificuldade. Entende? Vocês estão compreendendo? Então a base do cristianismo, a base do trabalho cristão, ele está ligado à base da meditação. Por isso que o salmista ele começa, ou o primeiro salmo aí, ele é muito interessante, porque o primeiro salmo ele é a porta de entrada para esse livro de hinos, e aqui eu não estou fazendo uma teologia em cima do salmo, mas a experiência do salmista, de que ele está cantando ao Senhor a prática da vida dele, a importância da meditação na palavra de Deus, coisa que a gente rompeu. E a gente deliberou as religiões orientais. A gente não escuta mais os pastores falar da meditação. Parece que a meditação é uma atividade somente do budismo ou das religiões orientais, seja ela, principalmente as indianas, como que chama a religião indiana? Eu já esqueci, ó. Aí. Hinduísmo, obrigado. E o budismo. Parece que essas religiões elas são as patronas da meditação. Você está entendendo? Quando a gente fala meditação, a gente já liga a essas religiões. Não, na verdade a meditação ela também é um exercício, ou ela é um exercício bíblico. Ok? Entende? Você está entendendo? A Bíblia fala da meditação muitas vezes, ela não fala poucas vezes, ela fala muitas vezes. E aqui o Salmo de número 1 está introduzindo essa ideia de que a gente precisa voltar a falar da meditação com base, adentrando as Escrituras e assim fazendo com que a gente tenha um diálogo assertivo para com Deus, através da meditação. Então o que a meditação faz? Aqui no Salmo de número 1. A meditação, ela tem o poder
no verso de número 2, do quê? De nos trazer o prazer que vem de Deus e da escritura do divino. O prazer que vem de Deus. Olha o verso de número 2. Ao contrário, a satisfação daquele que não se assenta, aquele que não segue o conselho do ímpio, aquele que não escuta o mundo, eu vou colocar de forma sintetizada, ele encontra o prazer dele adentrando a palavra de Deus, adentrando as escrituras sagradas, conhecendo Deus pela letra. Diga para a pessoa que está do teu lado, não é pecado conhecer Deus pela letra. Você está entendendo? Não é pecado. Aí você fala assim, mas lá Paulo escreveu a Coríntios que a letra mata, mas o espírito vivifica. Ele está fazendo uma referência à lei. À lei. À lei. Ao legalismo da interpretação. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, senão você tem que dar o seu dízimo, senão você não vai receber em dobro, você tem que comprar água benta, senão você não vai ser abençoado, você tem que receber a rosa da unção do amor, senão você não vai desencalhar. Esse tipo de lei, ela mata, mas a palavra de Deus não mata. A palavra de Deus traz vida. E a gente tem que encontrar a vida e a alegria que está nessa palavra aí na tua frente. Nós temos que encontrar prazer nela. Isso é um desafio pessoal. Não é todo mundo que encontra. Se todos os cristãos tivessem conseguido encontrar prazer na lei de Deus, nós teríamos uma qualidade progressiva de desenvolvimento pessoal que seria, assim, absurda. Não precisaria ninguém estar falando que precisa encontrar prazer na lei de Deus. Você está entendendo o que o pastor está dizendo? Então, a meditação ela é uma parte fundamental na nossa comunicação com Deus, na qualificação da nossa comunicação com Deus. Da nossa amizade com Deus. Por quê? Porque senão a gente vai estar em outra vibe. Imagina, o que Deus espera escutar de você? Você já fez essa pergunta? Quando você for orar, o que Deus espera escutar de você? Pergunta para o computador que está do teu lado, o que Deus espera escutar de você? Entende? Agora, sendo um pouco mais humano, o que as pessoas esperam escutar de você na sua oração? Gente, eu fiquei horrorizado uma vez. Eu acho que esse tipo de coisa não dá certo. Não dá certo. Desculpa se você acha que eu estou sendo quadrado. Eu vi um cantor secular se converteu. E tudo bem, eu não estou dizendo que ele deva ou não deva, tá? Eu não estou entrando nesse mérito, mas eu fiquei meio assim horrorizado, porque ele é nordestino e ele falou assim, olha, você tem que falar com Deus do jeito que você sabe falar com Deus. Então eu chamo Deus de Neguinho. Ô Neguinho, vem cá. É Neguinho. Deus, é Jesus, é o Senhor. Eu não consigo... Por mais que eu tenha intimidade com meus amigos, chamo aí, mano. Eu não vou chegar para Jesus e falar, mano, vem cá. Eu falo você é meu mano. Que é a gíria de irmão. Para você eu falo mano, mas para Deus é meu irmão. É o meu Deus, é o meu Senhor. Jesus, o meu primogênito. Eu tenho que ter um respeito nisso. E as pessoas estão esperando a gente ouvir da gente esse tipo de oração. Imagina se eu chego no culto e falo, Neguinho, vem cá, em nome de Jesus. Chega aqui perto de mim, Neguinho, me dá um abraço, um cheiro no meu cangote. Me dá um arrepio na alma, Neguinho. Você está entendendo? Talvez você pode falar assim na sua intimidade, mas as pessoas esperam uma oração. Você chega na corda domingo, o Bruno chega na corda domingo com o cacuete na corda no sábado lá com o cacuete lá do Sergipe e começa a orar. O povo vai falar, não estou entendendo. O problema não é nem o cacuete, o problema é quando a nossa oração ela é evasiva, ela é vazia. Ela não solta a palavra
de Deus, nem no meio, nem no começo, e só termina no final em nome de Jesus. Você está entendendo? Então, essa qualificação, ela vem da palavra. E aqui eu não estou falando de metodologia de oração, estou falando da palavra, da qualificação da nossa linguagem, da qualificação da nossa... Quando uma pessoa começa orando, quando uma pessoa simples começa orando, ela é recém-convertida, você entende. Mas quando a pessoa amadurece, precisa ter palavra na oração, precisa ter energia na oração, precisa ter fé na oração. A gente precisa encontrar quebrantamento verdadeiro, entrega verdadeira, precisa encontrar energia. Diga para a pessoa que está do teu lado, precisa encontrar energia na oração. Energia que vem da palavra. Olha só, imagina, vamos começar a corda. Primeiro começa assim: o irmão, poderia orar para a gente começar? Mas eu... mas me acertou. Como que é que a Esther fala no sorteio da Rosa lá, que ela fazia? Mas não me acerta nenhuma vez. A Rosa fazendo o sorteio lá e a Esther aqui, acerta meu nome. Aí falava o nome de não sei quem, ela, mas não me acerta nenhuma vez. Aí o crente vai pra corda, senta lá, o presbítero nem fala, fulano de tal, você poderia orar? Ele, eu? Você tá entendendo? Aí, querido líder, não dá para essas pessoas orar, não. Porque ela já vai travar a oração no meio. E as pessoas que estão ali precisando receber uma oração, querendo ouvir uma oração com energia, vai desanimar já na abertura. Você já vai fazer um desserviço para a corda que é um desânimo. Você tá entendendo? Tem você conduz a corda, então tem esse cuidado. Fulano titubeia, chama ele para orar com você. Você fala assim, deixa eu ver se esse fulano já tá parando de titubear. Você fala assim, vem cá, eu quero orar por você e você vai orar por mim. Aí você chama ele e fala assim, ora por mim aqui. Pronto. Esses dias eu tava na corda do Bruno, eu vou falar os nomes aqui, ó. Tava na corda do Bruno, o Edson ficou de orar pra oferta, o Edson da Rosa. Ele fez uma oração tão segura. Foi ou não foi, Bruno? Uma oração segura, firme. E eu falei assim, legal, é isso aí que a gente precisa, dessas posições seguras. A gente tá fazendo com segurança. Sabe o que tá pedindo para Deus. A gente sabe o que a gente quer. Não é uma oração de desencargo de consciência. Senhor, me acertaram mesmo, então eu vou falar com o Senhor. Senhor, a coisa tá tão difícil, oração por oferta, é assim, a coisa tá tão difícil. Tá difícil para mim, coronavírus, difícil para os irmãos, mas Senhor, ajuda a gente a dar alguma coisa. Não tá fácil pra gente. A oração é mais uma lamentação do que um agradecimento, mais do que lança a fé na palavra. Lança a fé na palavra. Amém? Em Tiago vai falar um pouco dessa postura de energia que vem da palavra de Deus. Tiago, capítulo de número 5. Verso de número 16. Bruno, pode ler pra gente? Oh, meu Deus. Tava virado, desvirou, o negócio ficou... Conseguia soltar o microfone. Amém? Todos me ouvem? Tiago 5,16.
confessai as vossas culpas uns aos outros e orai pelos outros para que sareis. A oração feita por justo pode muito em seus efeitos. Isso. A palavra efeitos, a oração feita pelo justo pode muitos em seu efeito ou em sua eficácia, né? Algumas traduções vão trazer aí a palavra eficácia. Essa palavra, ela é do grego energel, tá? Então, em seu efeito, em sua eficácia, de Tiago, é energel. E energel em grego significa energia. Quem ora tem que orar com energia, com vigor. Não precisa sair orando, gritando, não, mas tem que ter crença. A energia da crença. A energia de saber que Deus está ouvindo, isso vem da palavra. Essa convicção vem da palavra. Vem ou não vem? Ela vem da palavra. Então, assim, essa segurança que a gente tem de orar, de falar com Deus, ela é fruto de a palavra estar habitando em nós. Se a gente não adentrar a palavra de Deus, não meditar nessa palavra, e aí o exercício da meditação, ela tem a ver com a oração, ela tem a ver com a reflexão, tá? A meditação, num entendimento mais abrangente, a meditação é a atitude de você se reeditar, ok? Então, quando você medita na palavra, muito mais do que... Gente, vamos fazer uma separação muito necessária aqui. Uma coisa é a palavra que você medita proposta por alguém. Ela é importante quando você vai no culto no domingo e você medita na palavra que o pastor propôs. Você crê que a palavra que eu proponho para você vem de Deus e eu também creio. E essa palavra vai entrar em atividade dentro do teu coração. Então é uma palavra proposta. Outra coisa é você meditar na palavra que Deus propôs e que você buscou no teu coração durante a semana. Aquela palavra que é a rema para você, é a palavra que você busca de Deus. Pode ser falada por alguém, pode ser falada pelo pastor, pode ser falada pelo líder de corda, pode ser falada pelo irmão, mas é uma palavra que está dentro do teu coração e você está buscando por ela. Mas ela pode ser falada também nas escrituras. Entende? Não é o veículo que trouxe a palavra, não é mais importante que a palavra que você buscou. É isso que precisa ficar claro. A gente não pode valorizar o veículo, né? O veículo é a palavra de Deus e às vezes, não no sentido assim, a gente tem que valorizar sim o veículo no sentido de as pessoas que estão à nossa volta, de ser uma bênção pra gente, mas o que eu quero dizer é que essa palavra ela só pode ser revelada se você buscar. Entende? Se você desejá-la. A gente só busca aquilo que desejamos. Qual é a sua crise com o teu filho? Sua crise com o teu filho é que ele não faz o que você quer. Essa é a nossa crise, a crise dos pais com os filhos. É ou não é verdade? Tudo bem, tá pequenininho ainda, dai job, tá bonitinho, tem até aquele sentido brasileiro, né? Enquanto é criança, a gente aceita tudo, né? A criança fala, fedido, para não falar outra coisa, né? Ai, que bonitinho, tá chamando de fedido. Cresce e se fala, fedido. Ah, moleque, eu vou dar um tapa na sua boca. Aí cresce mais um pouco, seu pai não te deu educação, não? Então, quando é pequeno, tudo vale, não é? Vai crescendo, não vale. Eu sei, pra gente não vale, mas eu tô falando no ditado popular. Assim, entendo o que o pastor está dizendo. Lá no ditado popular, na sabedoria popular, tudo vale quando é pequeno. Mas quando cresce, nada vale. Então, qual que é a grande luta? Enquanto está pequeno, a gente vai sendo permissivo, vai deixando as coisas acontecerem. A gente vai fazendo vista grossa. Querido, a gente já percebe desobediência desde uma criança pequenininha. É simples. Pega o teu mais pequeno da tua casa e fala assim, não põe o dedo aí.
na tomada. Isso é fruto da natureza caída do ser humano. Tudo que vai fazer é querer pôr o dedo na tomada para desafiar aquilo que o pai e a mãe falou. Não é? Aí o pai e a mãe ficam bicudo, ficam bravo, ficam chateado. Poxa, o que eu fiz para merecer isso? Aí você não fez nada para merecer. Você fez nada e fez tudo ao mesmo tempo. Tudo que você fez, se você contar tudo que você fez, tudo que você recebeu, ainda é pouco. Não é verdade? A gente fala, mas o que eu fiz para merecer isso? Não, eu não fiz nada, mas fez tudo por ser simplesmente ser humano. E nascer numa realidade de pecado, da natureza do pecado, contaminada pelo pecado. E só pelo fato de você ter nascido ser humano, se tivesse nascido filho de um burro, não tinha problema com nada. Mas nasceu ser humano, herdou o pecado e assim vai. É ou não é verdade? Então a gente nasceu ser humano, nasceu com a natureza do pecado e essa natureza está sendo cobrada da gente. Então a gente não fez nada, mas nós fizemos tudo. E agora estamos vivendo essa realidade. Essa é a realidade. E aí o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? A gente vai buscar em Deus. A nossa luta com os nossos filhos é que eles não dão o resultado que a gente gostaria. Isso chateia a gente. Agora imagina, qual é a luta de Deus conosco? A luta de Deus conosco é que Ele está buscando em nós o resultado que Ele deseja da gente. E esse resultado está na palavra, esse resultado está na Bíblia, esse resultado está na vida cristã, esse resultado está na nossa busca diária através da meditação das Escrituras, do conhecimento bíblico. Amém? Amém? Ok? Então, a oração precisa ter energia que vem da palavra de Deus, essa convicção. Aí para encerrar, queridos, eu vou pedir para o presbítero Tinem ler para a gente o Hebreus capítulo de número 4. Hebreus 4. Verso de número 14 em diante até o 16, tá bom, Tinem? Amém, só deixa eu achar aqui. Tá. Qual que era mesmo, pastor? 4? 14. 16? Isso. Até 16? Isso. Amém. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-de das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos a misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então, a exortação do autor de Hebreus é que a gente se achegue com confiança no trono de Deus. E essa confiança ela é gerada pela palavra. Romanos capítulo de número 10, o verso de número 17, que fala que a palavra que a fé vem pelo ouvir. E aí a meditação ela tem esse poder de fazer você mesmo pregar para você. A meditação nada mais é do que a sua pregação para você. É você ir para além da leitura. É um exercício para além da leitura. A gente pode fazer uma leitura aqui e não entrar no texto. Por exemplo, um dia eu tinha um amigo meu que eu acho isso muito bom, muito importante, mas todo almoço ele tinha que ler um texto bíblico. Eu acho que isso é muito importante. Porém,
eu comecei a ficar incomodado. Ele sentava do meu lado e lia o texto bíblico. Eu acho isso importante. Ponto. Porém, vou começar a minha conclusão. Eu perguntei para ele, você está meditando no que você está lendo? Ou você está lendo somente por ler? Passou 1 mês, 2 meses, aquilo começou a me incomodar. Todo dia lendo. Mas o que ele está aproveitando da leitura bíblica? Ler a Bíblia é importante? É importante. Eu não estou falando que não é importante. Mas o quanto a pessoa está entrando no texto quando lê. Você está entendendo? Entrar no texto quando lê depende de meditação. Você vai extrair ensinos para a sua vida a partir da meditação, que é você ditar para você aquilo que o texto está dizendo para você. Por exemplo, a gente pode ler, e a gente já leu muitas vezes esse texto. Olha, se achegue confiadamente ao trono da graça. Você pode ler e não tirar daqui esse ensino. Entende? E a meditação vai fazer com que você adentre esse texto. E quando você extrai, na hora que você vai orar, você vai falar o quê? Deus, a tua palavra diz em Hebreu capítulo de número 4, verso de número 16, para a gente se aproximar diante do Senhor confiado, porque nós temos um sumo sacerdote. Você começou com segurança a oração, sim ou não? Se começar assim, Senhor, eu não sei nem aonde está escrito. Mas está escrito que o Senhor fala para a gente chegar no Senhor. Eu não estou muito confiante não, Senhor. Já começa aumentando a minha fé. Nem você está acreditando que a oração sua vai ser ouvida. Você está entendendo? E aí a gente começa a fazer as coisas automáticas e sem proveito. E aí isso é que é importante a gente notar, para a gente fazer as coisas que sejam proveitosas para a gente. A gente precisa entrar no texto. Talvez você vai ter dificuldade de fazer a meditação todos os dias da semana, mas faça um dia, comece com um dia, 10 minutos, leia um versículo e ore. Depois você faça 2 dias, depois você faça 3 dias. Continue lendo a Bíblia, mas tenta entrar no texto um pouco mais e tirar do texto aquilo que o Espírito de Deus está ditando para você, do texto bíblico. Isso vai qualificar a nossa oração e o nosso relacionamento com Deus. Amém? Para finalizar, tem mais um texto que eu gostaria de ler. Esse texto está no Salmo 119. O Salmo não tem verso, perdão. Salmo 119, 147 e 148. Vou pedir para a Adriana ler o 147 e o seu Toyoki o 148, pode ser? Aí todo mundo fecha a participação aqui com a gente. 119, 147 e 148. O Salmo 119 é muito comprido. Se você quiser, você pode começar meditando por ele. 147. Antes do amanhecer me levanto e suplico teu socorro. Na tua palavra coloquei minha esperança. Puxa. 148. Os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas para que eu medite nas tuas palavras. Veja bem, a expressão do salmista aqui, que ele fala o seguinte, que ele fala no verso 47, que na tua palavra eu coloquei a minha esperança. É na palavra de Deus que precisa estar a nossa palavra. Está escrito. Diga para o irmão que está do teu lado. Está escrito. E essa frase tem que te perseguir. Você precisa buscar o que está escrito. A tua vitória está no que está escrito. A vitória de Jesus foi assim. Está escrito.
E aí ele continua no texto que o seu Toyoki leu, né? No texto que a Adri leu e no texto que o seu Toyoki leu. Se eu falei verso, é força do hábito. É estrofe 147, estrofe 148, porque Salmos era poesias e hinos, ok? Não é um texto escrito. Então, o que o seu Toyoki leu fala sobre que os olhos dele se antecipam à vigília para poder meditar na palavra de Deus. É aquele negócio de despertar antes, porque está em busca da palavra de Deus, está desejoso pela palavra de Deus. E essa atitude de prontidão, de desespero pela palavra de Deus precisa tomar conta dos nossos corações. Porque isso vai fazer a gente levantar mais cedo, isso vai fazer a gente querer mais, isso vai fazer a gente sair da rotina, porque a gente quer entrar na palavra de Deus e conhecer Deus, o Deus da palavra. Amém, queridos? E transmitir esse ensinamento para os nossos irmãos na corda. E cuidar para que os nossos irmãos tenham esse cuidado na corda. Eu estou ensinando você para transmitir isso para os irmãos. Essa segurança. Irmãos, é na palavra que a gente vive, é na palavra que está a nossa vitória, não é na sociedade, não é no governo, não é em nada, é na palavra. É Deus quem dá. É Deus quem dá. A resposta vem de Deus e por isso nós precisamos ser fiéis a Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos abençoe com o desejo de meditar na palavra dele. Amém? Que o Senhor abençoe todos aqueles que vão fazer o Gruta pelo YouTube, que vão estar ouvindo essa mensagem, que vão estar... O meu desejo é que nós façamos uma comunidade que adentre a palavra e medite nela dia e noite e deseje isso. Porque nós temos que estar pronto para a volta do nosso Senhor. Amém? Ok? Vamos orar para encerrar, querido, com alegria e com energia que vem da palavra de Deus. Agora todo mundo vai ficar olhando a oração daquele que vai fazer, né? Amém? Eu vou fazer... Tá? Não vou fugir da raia não, vou fazer porque eu faço sempre mesmo, não vou passar para ninguém porque eu gosto de orar e falar com Deus. Para mim é uma alegria, é um privilégio poder falar com Deus. Eu não gosto de deliberar isso para ninguém, na verdade. Eu gosto de fazer isso. Amém? Não só comunitariamente, mas eu gosto de fazer no privado também. Gosto de falar com Deus e às vezes eu fico o dia inteiro pensando nas coisas de Deus e nos textos que fica aqui. Aí você fala assim, pastor, como é que você pensa tanta coisa? Está aqui, ó, o tempo todo, é o dia inteiro pensando nisso. Eu deixo de pensar num monte de coisa para pensar nisso. Pensar nisso, no texto. O texto está aqui na minha cabeça. Eu estou pulsando o texto bíblico na minha cabeça. Está aqui, ó, está aqui dentro. Se a gente não meditar, não vai pulsar. Amém? Querido Deus, obrigado por essa noite maravilhosa. Nós te agradecemos, Senhor, porque é pela Tua palavra que nós somos avivados na nossa alma. É pela Tua palavra, Deus, que o nosso espírito se desperta. É pela Tua palavra, Senhor, que a fé vem. A fé vem, o ouvido se desperta. Eu quero pedir, Deus, que o Teu Espírito Santo possa estar ministrando essa palavra para os lugares mais longínquos, Deus, que possa alcançar os corações, que possa despertar a igreja, não somente a nossa comunidade, mas outras comunidades, outros lugares, em nome de Jesus, que a Tua palavra, Deus, possa ser lançada, alçar voo, Deus, e encontrar, Deus, corações que estejam desejosos dela, Pai, em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo possa estar dando, Deus, o desejo para a gente
entrar no texto bíblico, meditar no texto bíblico, nos dê, Deus, a energia que vem do Senhor, o desejo de alcançar o Senhor. Eu sei que vez por outra, Deus, nós estamos cansados no físico, nós estamos abatidos às vezes dentro de nós, por causa da circunstância, por causa das lutas, por causa das dores, mas o Senhor é o nosso socorro, o Senhor é o nosso Deus, é aquele que está presente o tempo todo, o Senhor está com as mãos estendidas, o Senhor não nos abandona e nunca nos abandona, Deus. Às vezes nós mesmos fugimos do Senhor por causa das nossas imperfeições, dos nossos pecados, das nossas dificuldades, mas o Senhor nunca se ausenta de nós, o Senhor sempre está perto, o Senhor sempre está conosco. Quero pedir, Deus, que o Senhor possa estar abençoando a casa dos meus irmãos, abençoando a família, abençoando o trabalho, dando, Deus, o resultado, Deus, da busca, que aquilo que eles buscam no Senhor, o Senhor possa estar mostrando, possa estar direcionando, possa estar deliberando se sim ou se não, se a tua vontade seja perpétua e seja estabelecida na vida dos meus irmãos. Que a tua mão esteja sobre eles, trazendo, Deus, uma noite de descanso, uma noite, Deus, de bênção, um dia de bênção também. Em nome de Jesus, que a nossa esperança não esteja, Deus, no próximo governo, não esteja, Deus, na política, que a nossa esperança e a nossa alegria não esteja no jogo de futebol, nem no time de futebol, que a nossa alegria não esteja, Deus, no próximo Guaraná que a gente vai beber, no próximo pão que a gente vai comer, no próximo prato que a gente vai degustar, mas que a nossa alegria esteja no Senhor e na meditação da tua palavra, Deus, dia e noite, que ali a gente possa, Deus, encontrar a fonte de vida que é inesgotável, é imensurável para a nossa vida, para a nossa casa e para a nossa sociedade, em nome de Jesus. Que a tua mão se estenda sobre nós, que o Senhor cure aqueles que estão enfermos, que o Senhor avive aqueles que estão abatidos, que o Senhor console os que sofrem e que a tua mão, Senhor, possa ser visível na comunidade do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, queridos? Deus abençoe, tá? Forte abraço. Sábado de corda especial, né? Então já tem que estar todo mundo se preparando aí, né? Para corda especial, tá? Ok? Que o nome do Senhor seja glorificado. Deus abençoe a todos. Aqueles que vão vai ouvir essa mensagem pelo YouTube, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém?